Opiniões fartas. O elenco semanal. Olá, sou Carlos Monteiro e estou cá de volta na sua companhia. Hoje, dia 3 de janeiro, este grande dia para Cabo Verde, o dia que pôs fim a 5 séculos de opressão do povo de Cabo Verde, isto nas palavras do cidadão Armindo Ferreira, no recente artigo no Jornal Expresso das Ilhas, ao qual concordo plenamente. Queria hoje vir cá fazer a abordagem na perspectiva de um jovem que na altura ainda não tinha completado os seus 17 anos, em 91, e deixar um testemunho, principalmente para gerações mais novas do que eu, perceberem o significado deste dia e o que aconteceu deste dia a esta parte. Após a independência do país, a situação do mesmo era de muito atraso, fruto de um regime totalitário português que existia, do Estado Novo, porém, infelizmente, lamentavelmente, o partido que tomou o poder optou também para continuar com um regime fechado e autoritário em Cabo Verde. Então, nestes 15 anos, tivemos um regime de inspiração marxista que se considerava luz, guia e força da sociedade. A situação do país era muito deficitária, altas taxas de analfabetismo, havia apenas 2 liceus em Cabo Verde que ia até o 11º ano. A sociedade era organizada por instituições de inspiração marxistas, como já tinha dito, com crianças organizadas em pioneiros, e havia também milícias populares. Era tudo à volta de um pensamento único, de um partido único, e a sociedade não respirava e havia muito controle social em cima dos cidadãos. A economia era extremamente frágil, com muita limitação do cidadão aos bens essenciais, tais como, por exemplo, água, energia e telecomunicações. As empresas eram todas estatizadas e, infelizmente, muitas delas mal geridas. Havia, por exemplo, apenas um telefone em todo o Concelho de Santa Cruz. As pessoas tinham que receber as chamadas, por exemplo, no posto dos Correios, quando os familiares os telefonavam, por exemplo, do estrangeiro. Faltava bens essenciais, tais como, por exemplo, farinha, açúcar, ovos, porque apenas o Estado podia importar. Havia limitações de plafond, era tudo concentrado na antiga instituição do Estado, na altura chamada EMPA. Frutas era, por exemplo, apenas no Natal. E para ter acesso às mesmas eram precisas filas enormes na porta dessa instituição para comprar. A pobreza tinha uma grande incidência na sociedade e as condições em Cabo Verde estavam em limiares muito difíceis para a população. No aspecto da liberdade, aqui sim, aqui era ainda o mais difícil. O medo era reinante. Havia, por exemplo, crimes de boate que levava com que as pessoas, os cidadãos, fossem detidos por períodos, por exemplo, até 6 meses sem qualquer culpa formada. Havia detenções arbitrárias, de denúncias de torturas, etc. Aconteceu na Praia, São Vicente e Santo Antão, por exemplo. Há vários casos, há várias denúncias. Por exemplo, também havia tribunais de zona, onde havia julgamentos por cidadãos que podiam ser considerados semi-analfabetos, que não tinham qualquer formação e eram nomeados juízes do Tribunal de Zonas. E outra situação grave, as pessoas, por exemplo, mesmo com visto e ausentarem do país, com a passagem comprada, só podiam sair, por exemplo, do país caso tivesse uma autorização do regime. Havia casos, por exemplo, que as pessoas embarcavam, por exemplo, às 8 da noite, ainda estavam às 6 da tarde no serviço da segurança para saber se podiam ou não embarcar, e cidadãos livres sem terem cometido qualquer ilícito, apenas porque o regime não permitia a livre circulação de qualquer dos cidadãos. E, por fim, tinha também que tocar nesse aspecto a questão do 31 de agosto, que foi, se calhar, o pior incidente, porque houve perda de vida humana em Santo Antão, onde um cidadão
perdeu a vida num incidente da repressão do regime. Porém, a minha mensagem de hoje é de confiança e de unidade. A minha mensagem hoje foi essencialmente para gerações mais novas, para que todos saibam, para que não esqueçamos o que aconteceu em Cabo Verde, porque a conquista do dia 3 de janeiro foi à custa do sofrimento de muitos cidadãos e patrícios nossos. E recentemente, aliás, no último discurso recente do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, ele disse que a democracia está em causa sempre que pensamos que ela já é um ganho garantido. Ou seja, temos que estar sempre alerta e nunca abaixar a guarda e lutar pela liberdade, porque a mesma não tem preço e quando ela existe, a sociedade ganha como um todo. Até para a semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.